Vídeos são exibidos diariamente para que correções sejam feitas, tanto em relação aos jogos quanto aos treinamentos. Né? Há reuniões, inclusive, diárias com a gerência de futebol e outros departamentos, né? Como o Marcos Braz, por exemplo, que é o responsável pela pasta, que fica a par de todos os processos e muito alinhado com a comissão técnica de Adenor. Os vídeos para os ajustes táticos, né, e técnicos são feitos na academia antes dos treinamentos, mas também acontecem dentro do campo, né? Aquele telão do Paulo Souza, que a gente até falou disso aqui nas lives aí nesse mês de Tite, aí, que o equipamento voltou a ser utilizado com a Adenor com a finalidade, né, de correções imediatas de posicionamento durante os treinamentos. Né? E tem aí no marco, né, com seus auxiliares, né, um deles, o Kleber Xavier, que é visto como um fiel escudeiro do Tite para, né, com o bom relacionamento. Tem o filho Matheus Bach, né, que, de acordo com o Ricardo Perrota, é maravilhoso, que é o responsável pelas bolas paradas. Tem também, né, tudo, né? Também o preparador físico, César Sampaio também, enfim, toda a rotina desses 30 dias aí, Marcão, de Tite no comando do Flamengo. E o próprio técnico Tite vai já, emendando no nosso próximo assunto, né? Já esboça o seu time para enfrentar o Fluminense amanhã. Lembrando que amanhã tem Fla-Flu no Maraca a partir das 18h30, ou seja, a partir das 18 horas tem pré-jogo aqui no canal Zona Rubro Negra. Eu e Cleito Júnior estaremos juntos aí nesse Fla-Flu, no comando, na voz. O meu microfone estava baixinho, viado. Agora que eu reparei aqui. Mas eu e Cleito Júnior estaremos, né, nesse Fla-Flu aí, no comando, na voz da narração de Cleito Júnior, e nos meus comentários aí. Tamo junto e misturado, para você que puder acompanhar dessa moral para nós. Porra, vamos junto, né? Vamos junto aí, que é nós, tá bom? Então, o Tite já começa a esboçar esse Flamengo que entra em campo amanhã, Marcão. E parece que ele vai adotar a meritocracia, né? De acordo com as informações do GE, Cebolinha deve ser mantido no time titular e Bruno Henrique, que está de volta, começa no banco de reservas nesse Fla-Flu. O ídolo do Mengão volta a ficar à disposição do técnico após cumprir os 2 jogos de suspensão, mas aparentemente segue no banco de reservas, enquanto o Mateuzinho deve ganhar mais uma vez a chance de ser titular. E a provável escalação, né, para amanhã tem Rossi, Mateuzinho, também mantido com o retorno de Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, mas dizem que Felipe Luiz pode ganhar a chance, porque no último treinamento dessa sexta-feira, o Felipe Luiz treinou como titular. Né? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro Marcão Beton. E aí? A meritocracia volta a ser uma palavra de cotidiano no Flamengo que a gente não via há muitos anos? Cara, tomara que sim, tomara que sim. A gente falou disso na última live que eu participei, que foi na quarta, né? A gente falou sobre isso, né? Será que volta o Bruno Henrique? Será que não volta? E a gente falou, né? Depois do jogo, a gente falou, ó, e o Cebolinha tem que continuar. O Cebolinha conseguiu uma sequência, conseguiu ir bem nessa sequência. Então, nada mais natural que o Cebolinha tenha aí uma continuidade na titularidade e que o Bruno Henrique seja banco. É ídolo, está com o contrato renovado, mas isso não faz dele um titular eterno. Ele vai ser banco, né? Eu acho importante, eu acho legal que nós tenhamos jogadores que possam ser titulares para que Bruno Henrique, Gabriel possam pegar um banco também. Gostaria muito que a gente tivesse um meia que fizesse o Arrascaeta também pegar um banco, né? Isso, pelo menos eu acho que isso pode fazer com que o jogador tenha brios ali para falar, não, opa, peraí, eu sou titular desse time, eu preciso jogar, então eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar num ponto, eu vou melhorar no outro. Para mim, a última entrevista do Tanuri esclarece algumas coisas com relação ao Gabriel. O Gabriel, pelo que diz o Tanuri, tem uma contusão, né? Então, apesar de eu achar que ele está fora de forma ainda, tá? Eu vejo o Gabriel, eu não vejo o mesmo Gabriel de 2019, por exemplo. E é um cara de 26 anos, cara. Então, assim, não, porque ele está 3 anos mais velho. Não, peraí. É um moleque de 26 anos. Apesar de eu achar ele muito mal fisicamente, ele não está no pleno da sua forma, ele tem uma contusão. Pode ser que isso esteja explicando também a titularidade do Pedro? Pode. Mas hoje o Pedro é um jogador que tem 3 jogos seguidos com gol, 2 gols no último jogo. Então, por mais que o Gabriel esteja bem, ele não vai voltar nesse próximo jogo. Por quê?
você tem que dar uma sequência. E isso tem tudo a ver com a questão da confiança. O jogador pega mais confiança para poder jogar e tal. E eu acho que o Cebolinha vem subindo de produção. O Cebolinha foi bem contra o Grêmio, né? No jogo do primeiro turno. Eu acho que o Cebolinha não foi mal aqui contra o Santos. O Cebolinha foi bem contra o Fortaleza. E o Cebolinha foi bem contra o Palmeiras. Então, assim, acho que dá para dar uma sequência para o garoto. Deixa ele. O Bruno Henrique também saiu do time por uma expulsão, é verdade. Mas não vinha jogando nada, né? E às vezes a gente meio que esquece disso, né? Então, assim, acho que ele não vinha jogando bem. O último jogo bom do Bruno Henrique, para mim, foi contra o Botafogo. Isso aí já tem um tempo, já tem uns 2 meses já esse jogo. 1 mês e pouco. Então, assim, tá na hora do Cebolinha ter a sua oportunidade e que o Cebolinha vá bem e consiga ser uma sombra pro Bruno Henrique, né? Assim como o Pedro está sendo uma sombra para o Gabriel, e eu gostaria muito que o Arrascaeta tivesse uma sombra também, para instigar esses caras a estarem sempre no melhor da sua forma, porque se não tiver, não vai jogar, irmão. Então, assim, gostaria muito que a gente tivesse jogadores à altura em todas as posições. A gente não tem, em algumas faltam. Mas nessas posições, pelo menos, a gente achou, né? Até que ponto o Tite tem responsabilidade nesse jogo melhor do Cebolinha? Eu acho que tem muita. Nem só na parte tática, tá? Na parte tática também acho que tem. Mas na parte dessa gestão humanizada, como disse o Matheus, filho do Tite, né? De chegar a conversar, falar, cara, pô, você jogava bola, cara, o que tá acontecendo e tal? Não, vamos voltar aqui, vamos trabalhar que você vai voltar a render e tal, não sei o quê. Pode ser que tenha muito efeito sobre isso também. Tem uma questão envolvendo o Bruno Henrique que eu acho que ou o Tite vai mudar ou o Bruno Henrique vai sofrer. O Bruno Henrique nunca foi o ponta aberto no Flamengo. Sempre foi meio que segundo atacante. O Cebolinha está acostumadíssimo a ser ponta. Sempre foi ponta a vida inteira. Então eu acho que o Bruno Henrique tem uma certa dificuldade quando ele fica muito aberto. O Cebolinha não tem. E aí a gente até conversou, né? Pode ser que o Bruno Henrique seja uma opção até para o Pedro. Pode ser. Sim. Né? Eu gosto de ver o Bruno Henrique um pouco mais perto do gol, né? Na ponta, mas vindo por dentro, né? O que ele fazia em 2019, 2020 ali, até 21, né? Quando a dupla dele ali era o Gabriel, né? Então jogava o Gabriel e ele jogava muito próximo do Gabriel. E agora a gente tem visto o Bruno Henrique bem distante, né? O Bruno Henrique está bem aberto para ser o ala desequilibrante do Tite, mas ele não tem conseguido.